Começa 2026 e com ele aquela pergunta, né? Onde a gente investe? A gente tem aqui uma pilha de análises para entender o ano, relatórios de 2025, projeções do Boletim Focus, até umas notas do investidor Howard Marks sobre o mercado americano. A nossa missão hoje é, assim, tentar separar o sinal do ruído. Exato. A ideia não é sair daqui com uma bola de cristal, né? Mas sim organizar essas informações todas para entender o cenário. Onde parece ter oportunidade, onde o risco grita mais alto. Pois é, depois de um 2025 de alta forte, tanto aqui quanto lá fora, a dúvida é essa: a festa continua ou a música tá para parar? É isso. É montar esse quebra-cabeça para ajudar a tomar decisões melhores. E para começar a montar, a gente precisa de uma peça fundamental: saber se algo está caro ou barato. Parece simples, mas no mercado às vezes é o mais difícil de enxergar. É uma ótima analogia. Se alguém te oferece um Porsche Panamera seminovo por 10 milhões de reais, o instinto grita caro. Nem precisa pensar. Sim, é imediato. Agora, por outro lado, um Renault Kwid 0 km por 20 mil reais, a primeira reação é barato demais. Tem alguma coisa errada aí. Com certeza. Qual é a pegadinha? No mercado financeiro, esse instinto precisa ser, digamos, calibrado com ferramentas. Certo. A analogia do carro é ótima para o instinto, mas como a gente mede isso no mercado de forma um pouco mais objetiva, sem ser só achismo? Boa pergunta. Olha, existem dezenas de métricas, mas um ponto de partida clássico, quase a porta de entrada dessa análise, é o famoso indicador preço-lucro, o PL. Ah, o PL. Já ouvi falar 1000 vezes, mas na prática ele não pode ser meio enganoso. Uma empresa com PL baixo pode estar simplesmente em apuros e não barata, certo? Exatamente. E esse é o pulo do gato. O PL é uma ferramenta, não é uma resposta. Sozinho ele não diz nada. Uhum. Pensa numa mercearia de bairro. Se ela lucra 100 mil reais por ano e está à venda por 1 milhão, o PL é 10. 10 anos para ter o retorno. Ok, faz sentido. Agora, se o lucro dela dobra para 200 mil e o preço continua o mesmo, o PL cai para 5. Ficou bem mais interessante. Mas e se o PL caiu porque uma rede de supermercados gigante vai abrir na rua do lado? Entendi. Aí o preço do ponto caiu e não foi por um bom motivo. Então a queda do PL pode vir tanto de um aumento no lucro, que é ótimo, quanto de uma queda no preço, que pode ser um sinal de problema. Perfeito. O PL é o sintoma, não o diagnóstico. Ele é uma placa de sinalização, te diz: olha aqui com mais atenção. E quando a gente usa essa ferramenta para olhar o cenário global, a sinalização é bem clara. Falando nisso, os relatórios ficam muito interessantes, porque pintam dois mundos completamente diferentes. A começar pelo que o Howard Marks aponta para os Estados Unidos, que é uma preocupação com uma possível bolha, principalmente em tecnologia. Sim, e os números dão base para essa preocupação. O PL do índice S&P 500 está em patamares historicamente muito elevados. Certo. Mas o que chama mais atenção é a concentração. Os estudos mostram que as 10 maiores empresas do índice, gigantes como Nvidia, Apple, Microsoft, já representam quase 40% do valor total. 40% é muita coisa. É uma concentração que a gente não via há décadas. E a Nvidia é um caso à parte, né? A empresa tem entregado lucros recordes, um crescimento absurdo. Isso não justificaria um preço mais alto? Justifica, sem dúvida. E esse é o argumento de quem defende esses valuations. A lógica é que nunca tivemos empresas tão lucrativas e dominantes. A Nvidia não é uma empresa da bolha de 1999 que só dava prejuízo, sabe? Certo, ela gera um caixa monumental. Exato. A grande questão que fica no ar é: o preço atual já não reflete isso e talvez muito mais. O mercado pode estar otimista demais, precificando uma perfeição que raramente acontece. Enquanto isso, aqui no Brasil, os dados que a gente compilou mostram uma foto, nossa, completamente diferente, parece outro planeta. Mesmo com a bolsa subindo mais de 30% em 2025. É o oposto. O PL médio das nossas empresas aqui está abaixo de 10. A média histórica dos últimos 15 anos é de 11. Ou seja, a gente está com desconto em relação à nossa própria história. Exato, e esse desconto persiste desde meados de 2021.
Por que o mercado paga tão pouco por elas? Grande parte da explicação é a nossa taxa Selic, que ficou estacionada em 15% durante todo o ano de 2025. Ah, o custo de oportunidade. Isso. Com o CDI pagando tão bem, muito investidor pensa: para que eu vou correr o risco da bolsa se eu posso ter um retorno excelente com a segurança do governo? O custo de oportunidade é altíssimo. E é curioso porque essa preferência pela renda fixa em 2025 fazia todo sentido no papel. Mas quem apostou só nela acabou deixando dinheiro na mesa, né? Foi um ano de muitas surpresas. Totalmente. Quem olhava só para a Selic 15% e para a inflação acima de 4%, pensava que a renda fixa seria a estrela absoluta. E ela foi bem claro. Uhum. A gente viu o Tesouro pré-fixado pagando quase 14% ao ano, títulos de inflação oferecendo IPCA mais 7,5%. São taxas excelentes. Excelentes. Mas o que aconteceu foi que as ações estavam tão baratas depois de um 2024 fraco que qualquer melhora de perspectiva, qualquer coisinha, fazia o preço disparar. E aí tivemos o resultado que poucos previam. Ibovespa subindo mais de 30% e os fundos imobiliários que também sofreram, subindo quase 20%. Ambos bateram o CDI com folga. Pois é. Foi o clássico movimento de retorno à média, né? Ativos de qualidade que ficaram muito descontados por muito tempo tendem a se recuperar. O mercado antecipou o cenário que a gente está discutindo para 2026. Ok, então o passado foi surpreendente. Agora, olhando para as projeções para 2026, principalmente os dados do Boletim Focus, o que eles estão sinalizando? O Focus, só para contextualizar, é aquela pesquisa do Banco Central com dezenas de instituições, né? É um termômetro do mercado. Certo. E ele aponta para um crescimento do PIB entre 1,6% e 1,8% e uma inflação ainda resiliente, perto dos 4%. Mas o grande consenso, a aposta geral do mercado, é que finalmente vamos ver um ciclo de corte de juros. E o que isso significa na prática? Para onde iria a Selic? A projeção média é que a Selic termine 2026 numa faixa entre 11,25% e 12,5%. É uma queda considerável. É um movimento significativo. Sair de 15% para algo em torno de 12% diminui a atratividade da renda fixa e pode levar uma parte do dinheiro que hoje está lá a procurar mais risco, ou seja, a bolsa. Esse cenário de queda de juros com bolsa barata soa quase como o cenário perfeito para o Brasil. Mas a gente sabe que nunca é tão simples. Quais são as cascas de banana no caminho? São várias, e é fundamental ter no radar. A primeira, e talvez a principal para o Brasil, é o risco fiscal. Sempre ele. Sempre. 2026 é ano eleitoral e a grande preocupação é com a trajetória dos gastos do governo. Se não houver uma sinalização clara de controle, a percepção de risco aumenta, o que pode forçar o Banco Central a ser mais cauteloso nos cortes de juros. E esse risco fiscal se conecta diretamente com o risco político, que é o segundo ponto, certo? Exatamente. A partir de abril, quando as candidaturas à presidência começam a se definir, a volatilidade tende a aumentar muito. O mercado chama de trade eleitoral. A incerteza aumenta. Muito. A incerteza sobre o futuro da política econômica faz os preços dos ativos balançarem bastante. Imagino que empresas estatais, por exemplo, fiquem no olho do furacão, né? Com certeza. Empresas controladas pelo governo, como Petrobras e Banco do Brasil, costumam sentir essa volatilidade com mais força. A estratégia delas pode mudar drasticamente dependendo de quem vencer. Entendi. Mas o humor geral do mercado, o câmbio, os juros futuros, tudo é afetado por esse período. Ok, então temos o risco fiscal e o político aqui dentro de casa. E o terceiro grande risco vem de fora. Sim, o risco externo, que nos leva de volta à discussão sobre os Estados Unidos. O medo de uma correção forte em Wall Street, por conta daquela possível bolha, é um risco global. Se lá espirra... O mundo todo pega um resfriado. Se o mercado americano, que é um motor do mundo, engasgar e tiver uma queda brusca, sei lá, de 20% ou 30%, isso respinga em todo lugar. Não adianta o Brasil estar barato. Nesse cenário, o capital estrangeiro foge de mercados emergentes. E busca a segurança do dólar. Exatamente, o que nos afetaria negativamente. Então, resumindo, a gente tem o Brasil barato, mas arriscado, os Estados Unidos caros, com risco de bolha, e a renda fixa ainda pagando bem, mesmo com perspectiva de queda. Fica a pergunta, para onde correr? E o fascinante aqui, sabe, é que essa busca pelo melhor investimento do ano é uma armadilha.
É um conceito fugazi, como diziam no filme O Lobo de Wall Street. Fugazi. É uma miragem, não é real, não é tangível. Tentar acertar qual ativo vai brilhar em 2026, uma prática que a gente chama de market timing, é um jogo que, estatisticamente, a maioria das pessoas perde. Se não é escolher o ativo certo, na hora certa, o que explica o sucesso de uma carteira de investimentos no longo prazo, então? A resposta está em diversos estudos acadêmicos. Um dos mais famosos mostrou que 91% do desempenho de uma carteira de longo prazo vem da sua alocação de ativos. 91%? 91%. Ou seja, a decisão mais importante não é qual ação comprar, mas sim como o dinheiro está dividido entre as diferentes classes. Uma parte em ações brasileiras, outra em ações americanas, renda fixa, fundos imobiliários e por aí vai. Certo. Na teoria, faz todo sentido. Mas na prática, como isso funciona? Porque é contraintuitivo, né? Vender o que está subindo e comprar o que está caindo. É totalmente contraintuitivo. Vamos a um exemplo prático. Imagine que, de acordo com o perfil de um investidor, a carteira ideal deveria ter 20% em ações brasileiras e 20% em ações americanas. Ok, 20% em cada. Com a alta de mais de 30% no Brasil em 2025, essa fatia brasileira pode ter crescido para, digamos, 21% ou 22% do total, enquanto a parte americana ficou para trás. A disciplina mandaria vender esse 1% ou 2% que excedeu no Brasil, mesmo com todo mundo otimista, e comprar mais nos Estados Unidos, mesmo com todo mundo falando em bolha. Exatamente. É realizar um pouco do lucro onde se ganhou muito e realocar onde ficou para trás, para voltar à sua estratégia original. E o mais difícil é que isso te força a ir contra a manada. E contra o próprio instinto. Totalmente. Vender o que está subindo parece loucura. Comprar o que está em baixa com notícias negativas parece suicídio financeiro. A disciplina aqui é uma batalha constante contra a euforia e o pânico. E essa é a parte mais difícil, né? Fazer o rebalanceamento. Lembro de 2025, vender um pouco de bolsa brasileira com tudo subindo. A mão coçava para não fazer. Pois é, mas essa disciplina que, no fim das contas, protege a carteira das grandes quedas e garante que se participe das altas, independentemente de onde elas venham. Você não precisa prever o futuro. Você só precisa ter um plano e segui-lo. Perfeito. A alocação de ativos é o seu plano de voo. O mercado pode ter turbulências, mas você sabe para onde está indo. Então, no fim das contas, a análise de todos esses relatórios nos leva a uma conclusão um pouco irônica. O mais importante para 2026 talvez não seja acertar o que vai acontecer, mas sim ter certeza de que a própria estratégia está bem montada para qualquer cenário. Exatamente. O foco sai da previsão e vai para a preparação. E isso deixa uma reflexão final interessante. Se a alocação de ativos e não a previsão é o fator mais determinante para o sucesso no longo prazo, qual seria a única pequena mudança que, se feita hoje na própria estratégia de investimentos, traria mais alinhamento com os objetivos de longo prazo? Depois de um 2025 de forte alta na Bolsa, a pergunta que fica é, e agora? Onde é que estão as oportunidades para o próximo ano? Com juros altos aqui no Brasil e aquele medo de uma bolha lá fora? Primeiro, nossos estudos apontam um contraste muito claro entre os mercados. A Bolsa Americana parece bem cara, sabe? O múltiplo do S&P 500 está em níveis historicamente altos, o que gera alerta sobre uma possível bolha, principalmente no setor de inteligência artificial. Por outro lado, a nossa Bolsa brasileira, mesmo depois de uma valorização de 30%, ainda é vista como barata, negociando com um preço sobre lucro bem abaixo da sua média histórica. Segundo ponto. A renda fixa no Brasil está oferecendo retornos muito elevados. Com a taxa Selic em 15% ao ano, surgem oportunidades com alta previsibilidade. A gente está falando de títulos do Tesouro pré-fixado com taxas próximas a 14% ao ano e títulos que pagam juros reais de quase 7,5% acima da inflação. E por fim, a estratégia mais importante não é sair caçando o melhor investimento, é focar na alocação de ativos. A forma como você equilibra sua carteira entre diferentes classes, como
ações e renda fixa é o que vai explicar mais de 90% do seu resultado no longo prazo, e isso tem que ser baseado no seu perfil e objetivos. Em resumo, o cenário para 2026 sugere cautela com mercados caros lá fora, mas aponta oportunidades bem claras aqui no Brasil, tanto na bolsa quanto na renda fixa, reforçando que uma carteira diversificada é fundamental. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.